Números reais não são reais. Eles estão muito mais distantes de algo palpável do que a maioria das pessoas sequer imagina. E os números reais são o assunto do vídeo de hoje. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e a noção precisa do que é um número real é algo relativamente recente na matemática, ali no século XIX. Isso é apenas um indicativo de que números reais não são tão simples quanto parece. Na verdade, eles escondem uma ideia sofisticada que serve de ponto de partida para toda a matemática moderna. Mas vamos começar a nossa história voltando para a noção mais primitiva de número, que são os números naturais. Eles representam uma abstração do processo de contar coleções finitas de objetos. Sem dúvida, essa foi a primeira aplicação do conceito de número. Acontece que no dia a dia a gente não precisa apenas contar, mas também medir quantidades como comprimentos, áreas, peso e tempo. E para isso nós também utilizamos os números. Só que para chegar no ponto de medir quantidades, se a gente quiser aproveitar a ideia anterior de número natural e que estava associada ao ato de contar, o que precisamos fazer é reduzir a tarefa de medir ao problema de contar. Esse tipo de procedimento é muito frequente na matemática. Diante de um novo problema, a gente tenta traduzir esse problema para algum caso anterior que nós já sabíamos como resolver. No caso das medidas, o primeiro passo é escolher uma unidade básica, centímetro, quilo, segundo, etc. Essa unidade básica vale 1. Então a gente conta quantas unidades básicas são necessárias para chegar na quantidade que estamos querendo medir. Uma criança pode pesar 12 quilos, ou seja, a medida do seu peso corresponde a 12 vezes a unidade básica de 1 quilo. Então a gente resolveu o problema da medida usando artifícios do processo de contagem. Muito bem. Só que nem sempre isso dá certo. Pode ser o caso da criança não pesar exatamente 12 quilos. Nesse caso, o peso da criança não corresponde a um número múltiplo inteiro da unidade básica que a gente escolheu. O peso poderia ficar entre 12 e 13 quilos, por exemplo. Só que quando isso acontece, a gente vai para um segundo passo, que é introduzir uma subunidade. Uma subunidade é o resultado da divisão da unidade em determinado número inteiro de partes iguais. Por exemplo, o quilo é dividido em 1000 gramas, e isso permite que a gente possa expressar de forma mais precisa o peso da criança. Poderia muito bem ser 12 quilos e 210 gramas. Matematicamente, o que a gente fez para gerar a subunidade foi dividir a unidade em n partes iguais, onde n é um número natural. A gente vai representar isso através de um novo símbolo, 1 sobre n. Quando uma certa quantidade corresponde a exatamente m vezes essa subunidade, onde m é também um número natural, a sua medida é representada pelo símbolo m sobre n. Pode surpreender você saber que a humanidade levou séculos até se libertar da ideia concreta de medida e considerar m sobre n como um número puro, uma entidade em si mesma, da mesma forma que a gente já fazia antes com os números naturais. Hoje, nós chamamos isso de um número racional. Existe uma necessidade intrínseca para a existência dos números racionais e que é independente das necessidades práticas de medida. A razão é simples. O fechamento para as 4 operações fundamentais. Se você pega 2 números naturais e soma ou multiplica eles, a resposta é outro número natural. Só que quando você subtrai ou divide, a resposta pode muito bem deixar de ser um número natural. Por exemplo, 1 dividido por 2 dá 1/2, que não é um número natural, mas é um número racional. Com os racionais, esse risco de fugir do conjunto não acontece. O resultado das 4 operações fundamentais da aritmética, aplicado entre 2 números racionais quaisquer, desde que não seja dividir por 0, sempre dá como resposta outro número racional. É por isso que a gente diz que os racionais são fechados para operações aritméticas. Poder somar, subtrair, multiplicar e dividir números livremente é a principal característica dos racionais e o principal motivo teórico para sua existência. É surpreendente para alguém do nosso tempo saber que os números racionais ainda não tinham a mesma aceitação dos números naturais até o século XVII. Eles até eram usados quando isso se tornava inevitável, mas sempre com uma boa dose de dúvida e de hesitação. Por exemplo, a definição de logaritmo originalmente dada pelo Napier inseria um complicador apenas para evitar o uso dos números racionais, como a gente falou no vídeo sobre a régua de cálculo. A tendência inerente ao ser humano de se agarrar no concreto, que a gente vê ainda nos dias de hoje, e que fica muito evidente no caso dos números naturais,
foi responsável por essa lentidão em dar o passo inevitável em direção aos racionais. É apenas no mundo da abstração que um sistema satisfatório de aritmética pode ser criado. Mas vamos voltar ali na época dos gregos. Eles tinham um conceito relacionado a medidas que era chamado de comensurabilidade. Imagine que você tenha que medir dois segmentos diferentes. Lembra que, essencialmente, para a gente medir, a gente precisa partir de uma unidade básica de medida e contar quantos múltiplos dessa unidade o segmento possui. Dois segmentos são comensuráveis quando é possível encontrar uma certa unidade e, portanto, uma certa régua, de tal maneira que os dois comprimentos sejam medidos de forma exata pela mesma régua, ou seja, ambos são múltiplos inteiros de uma certa unidade básica comum. Em linguagem moderna, isso é a mesma coisa que dizer que os comprimentos A e B são um múltiplo racional um do outro, ou seja, a razão entre eles é um número racional. A princípio parece que quaisquer dois segmentos são sempre comensuráveis. É só a gente refinar cada vez mais a nossa régua, ou seja, utilizar unidades cada vez menores, que em algum momento será possível medir os dois segmentos de forma exata, como múltiplos inteiros de uma unidade de medida pequena o suficiente. Em outras palavras, qualquer comprimento seria sempre um número racional. Só que, ainda na antiguidade, os pitagóricos descobriram que não é bem assim. Tem números que simplesmente não são comensuráveis. Isso deu origem ao chamado problema dos incomensuráveis. Usando o famoso teorema de Pitágoras aplicado a um triângulo retângulo de catetos iguais a 1, os pitagóricos descobriram que a hipotenusa era um certo número x que não era comensurável com 1. Ou seja, em linguagem moderna, o seu comprimento, que corresponde ao nosso moderno raiz de 2, não era um número racional. Inclusive, a gente já falou sobre isso num vídeo específico. Essa revelação trouxe um grande impacto. Diz a lenda que os pitagóricos mataram Hipaso de Metaponto, o homem que supostamente teria descoberto o problema dos incomensuráveis, já que isso abalava a estrutura da matemática de então. Pode muito bem ser que esse problema tenha sido um dos principais motivadores para os gregos adotarem um ponto de vista tão rigoroso com a matemática, em que os resultados tinham que ser deduzidos de forma extremamente cuidadosa, utilizando a lógica. Parece uma forma de não dar margem para problemas como o dos incomensuráveis surpreenderem novamente os matemáticos. Você deve ter ouvido falar que os números reais são os pontos de uma reta. Uma vez que você escolha um ponto de origem, os demais pontos formam comprimentos que correspondem aos tais números reais. Então, os números reais seriam a coleção de todos os comprimentos possíveis. O que a gente viu a partir do problema dos incomensuráveis é que nem todos esses comprimentos possíveis são números racionais. Ou seja, apesar de números racionais estarem espalhados de forma densa por toda a reta, eles ainda não são a reta inteira. No primeiro momento, isso pode parecer estranho e paradoxal, afinal, não há nada na nossa intuição que nos ajude a ver os irracionais como sendo diferentes dos racionais. Ainda mais quando eles são densos na reta. Não importa o quanto que você dê o zoom num pedacinho dela, sempre vai encontrar números racionais. Mas então o que é um número irracional? Vamos continuar do nosso ponto de vista geométrico, em que números são pontos da reta. Quando definimos os números racionais, a gente fez uma redução do problema da medida ao problema da contagem, ou seja, usamos os números naturais, que já conhecíamos, para obter os números racionais. O processo com os irracionais é semelhante. Para chegar neles, a gente reduz o problema aos números racionais. Só que dessa vez o passo já não é mais tão elementar e concreto como antes. O que a gente vai fazer é especificar cada ponto da reta através de uma sequência de localizações cada vez mais precisas. Por exemplo, o raiz de 2. A gente pode começar dizendo que ele fica no intervalo entre 1 e 2, que são números racionais. Podemos refinar isso localizando o raiz de 2 de forma ainda mais precisa, no intervalo de comprimento menor, digamos, entre 1,4 e 1,5. E seguimos dessa maneira, a cada passo, localizando a raiz de 2 por meio de um intervalo com extremos racionais que vai ficando cada vez menor. Uma sequência de intervalos com extremos racionais, onde o intervalo seguinte está contido no anterior e o comprimento desses intervalos vai tendendo a zero, é conhecida como uma sequência de intervalos encaixantes. Repara que não podem existir dois pontos diferentes que estejam ao mesmo tempo em todos esses intervalos. Como o comprimento deles tende a zero e como a distância entre dois pontos distintos é sempre um número positivo, em algum momento
os intervalos terão um comprimento menor que essa distância. Então, eles não poderão conter os dois pontos simultaneamente. Então, se existir um ponto em comum a todos os intervalos, ele tem que ser único. Mas como que a gente garante que existe um ponto em comum em uma sequência de intervalos encaixantes? Bom, a resposta é que nós não podemos fazer isso. Não é possível mostrar diretamente que isso acontece. Só que intuitivamente, se isso não acontecesse, se ao focalizar de forma cada vez mais precisa ao redor de um ponto da reta, o resultado fosse um espaço vazio, então a reta teria um buraco. Se a gente quiser que retas não tenham buracos, ou seja, se nós escolhermos como um postulado geométrico que retas não possuem buracos, então uma consequência desse fato é que sequências de intervalos encaixantes possuem um ponto em comum na sua interseção. E esse ponto é, por definição, o que chamamos de um número real. Então veja que números reais não surgem de uma ação prática de medida. Eles são consequências de um postulado abstrato a respeito da geometria. Então a pergunta sobre o que é um número real pode ser respondida da seguinte forma: o número real está associado a uma sequência de intervalos encaixantes, ou seja, intervalos racionais encaixantes cujo complemento tende a zero. Existem outras formas de definir números reais, mas elas são ainda mais abstratas. A partir do nosso ponto de vista, as operações aritméticas entre números reais são definidas a partir de sequências de intervalos encaixantes que representam esses números reais. Por exemplo, se alfa é representado pelos intervalos AN, AN barra, e beta é representado pelos intervalos BN, BN barra, a sua soma, alfa mais beta, é o número real representado pelos intervalos AN mais BN, AN barra mais BN barra. As demais operações seguem definições similares. Existe todo um cuidado em mostrar que essa definição dos números reais é consistente, como, por exemplo, mostrar que não dá nenhum tipo de problema o fato de que um número real pode ser representado de várias formas diferentes usando diferentes sequências encaixantes. Mas não é nosso objetivo aqui ir por esse caminho, até porque esse é um caminho sem grandes emoções. Ao invés disso, repara que, de um ponto de vista físico, a definição de um número real como sequência de intervalos encaixantes corresponde à determinação do valor de uma certa quantidade observável por uma sequência de medidas cada vez mais precisas. Só que qualquer medida prática tem um limite de precisão, que é o erro inerente a um instrumento de medida. Como os números racionais são densos na reta, ou seja, não importa o quão pequeno você pega um pedaço da reta, ele sempre terá racionais dentro, é impossível determinar um procedimento físico que determine se determinado comprimento é ou não racional. Então, meus amigos, números reais, no fundo, não são reais. Pior, parece que os números irracionais são desnecessários para a descrição adequada de fenômenos físicos, já que eles são indistinguíveis dos racionais se formos pensar fisicamente. Mas tem muita coisa a mais, Horácio, do que sonha a tua vã filosofia. Como bem mostra o cálculo, a real vantagem que a introdução dos irracionais traz na descrição matemática dos fenômenos físicos é que essa descrição é enormemente simplificada pelo uso do conceito de limite, e os números reais são a base que sustenta esse conceito. Esse ponto central é um dos assuntos que a gente fala no Dominando Cálculo, o curso de cálculo do Tem Ciência, que parte ainda da base de pré-cálculo, que é a matemática do ensino médio, necessária para aprender cálculo e vai ter tópicos mais avançados. Só na parte de pré-cálculo, o curso conta com mais de 20 horas de aulas e um monte de exercícios. Então não importa qual o seu nível agora, esse curso é para te levar de onde você está até o topo. E tudo de uma forma livre de decoreba, porque o foco está no entendimento dos conceitos, para que você realmente compreenda o que está estudando e leve isso para o resto da vida. Confere o link da descrição ou do comentário fixado para saber mais a respeito do Dominando Cálculo. Muito obrigado aos membros do canal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.